E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Quando nós conversamos com as pessoas a respeito do céu, do inferno, é muito comum elas dizerem que ninguém nunca voltou para contar, não é verdade? As pessoas acreditam que tudo que está do lado de lá é mistério e não tem como saber. Mas na verdade, irmãos, ao longo da história sempre existiu relatos de pessoas que morreram e voltaram à vida. E nós não podemos desprezar esses relatos. E hoje então eu quero conversar com você sobre algumas experiências de quase morte, em que a pessoa relata coisas impressionantes que ela viu no mundo espiritual e nós vamos analisar de acordo com a Bíblia, mas também de acordo com a ciência. Então fique comigo até o final e se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique no botão abaixo desse vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho e selecione a opção Todas, para que você receba todas as notificações dos vídeos que eu colocar, tá bom? Todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha junto comigo. Vamos lá, irmãos. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que nem sempre esses relatos de experiências quase morte são iguais. E por isso é muito difícil nós entendermos o que realmente aconteceu com aquelas pessoas. Mas existe uma coisa que é comum em todos os casos. É que todas as pessoas que voltam dessas experiências, elas têm uma certeza muito grande de que existe alguma coisa do lado de lá e que a vida não se resume somente aqui nessa terra. E outra coisa que é comum em todos os relatos é que a consciência da pessoa se expande. Ela consegue ter uma percepção muito maior da vida. Algumas pessoas também conseguem ver os seus próprios corpos e isso é muito comum. Elas veem um médico ali trabalhando, para tentar trazer a pessoa de volta para a vida. E elas observam tudo com muita clareza, com riqueza de detalhes. E isso não é apenas uma ou duas pessoas, mas são milhares de pessoas que já tiveram essas experiências. Outras relatam também que viram seres espirituais como se fossem anjos, seres de luz, e isso trouxe sensação de paz, uma alegria muito grande. Muitas nem queriam voltar daquela experiência. Agora, já tiveram também muitas pessoas que disseram que nesse momento, onde elas nem morreram e nem estão vivas, ali parece que elas estão no meio e elas perceberam que havia vultos, havia coisas escuras em volta delas. Um dia eu vi um relato de uma moça que me impressionou bastante. Ela contou que assim que ela sofreu o acidente, ela entrou nesse estado, e ela percebeu que ela estava indo numa fila muito grande de pessoas cabisbaixas, pessoas muito tristes, indo em direção ao abismo. Ela não sabia discernir o que era aquilo, mas com certeza aquela moça estava sendo condenada. Então, ela estava indo para o inferno e ela precisava se arrepender dos seus pecados. Eu até orei por ela, pedindo que Deus levantasse alguém para falar de Deus, para falar do Evangelho para ela. Então, os cientistas, eles dão algumas respostas diferentes para tudo isso que acontece. Alguns deles falam que quando a pessoa está próxima de morrer, o cérebro ele tem uma reação muito forte, como se fosse um ato final na tentativa de sobrevivência, que faz com que o cérebro fique cheio de diferentes tipos de hormônios que existem no corpo, causando ali várias sensações boas, produzindo imagens de flashes, de luzes. Além disso, é nesse momento que a pessoa tem experiências de vários momentos da vida dela, é como se passasse um filme na sua cabeça. Mas tem outros cientistas que acreditam que realmente exista uma outra dimensão que o ser humano acessa, como se a consciência da pessoa ela saísse do corpo e isso fizesse com que ela passasse por algumas experiências sobrenaturais. O que nós devemos saber, irmãos, é que infelizmente muitos cientistas eles são ateus, eles são muito céticos e por isso eles sempre procuram alguma explicação racional na tentativa de mostrar que existe um porquê para tudo e que não tem nada a ver com Deus. E olha que interessante, irmãos, mesmo que essas pessoas tenham tido uma parada cardíaca completa, o seu cérebro apague completamente por algum tempo, que são as condições normais para reconhecer uma pessoa como morta, até esses cientistas mais céticos, eles reconhecem que existe sim a experiência de quase morte, mesmo que eles só enxerguem isso de uma maneira racional. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia traz alguns relatos desse tipo de experiência que mostram de forma clara como isso acontece. Um caso muito conhecido é aquele da parábola do Lázaro e do rico. Veja agora o que Jesus disse quando aquele mendigo Lázaro morreu. Olha o que está escrito. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado.
Olha isso, irmãos. Aqui Jesus ele mostrou que quem conduz a alma da pessoa até o céu após a sua morte são os anjos de Deus, que são esses seres, esses espíritos iluminados. E isso tem muito a ver com o relato de várias pessoas que disseram que viram seres iluminados surgindo em algum momento, segurando na mão delas, protegendo, trazendo algum tipo de segurança. E talvez você se pergunte, mas pastor, e o que acontece com aquelas pessoas que morrem sem Jesus? Aquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia, irmãos, ela não mostra claramente se quando uma pessoa que morre dessa maneira, ela é conduzida por demônios ao inferno. Ela não mostra isso. Ela só mostra que a pessoa que não crê no Filho de Deus como seu Senhor e Salvador, ela está condenada e que ela irá para o inferno. Por isso é tão importante nós atentarmos a isso, porque a palavra de Deus é real, ela é verdadeira. Ainda que as pessoas não queiram cumprir a Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia se cumpre na vida de todos nós e neste mundo todo. E tem outros dois exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram uma visão ou um momento sobrenatural quando estavam morrendo. Um deles é o exemplo de Estevão, que foi a primeira pessoa a dar a sua vida por Jesus, foi o primeiro mártir. Alguns momentos antes dele morrer, a Bíblia diz que os seus olhos espirituais foram abertos e ele conseguiu ver claramente tudo o que estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento. Eu quero ler para você o que está escrito em Atos capítulo 7. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Olha que lindo, irmãos. Aqui nós vemos que a experiência de Estevão ela é muito parecida com alguns relatos de pessoas que tiveram nesse limite entre a vida e a morte. Ele disse que ele viu a glória de Deus e a Bíblia sempre relata a glória de Deus como algo brilhante, como algo iluminado. Só que a diferença é que Estevão viu algo ainda maior. Ele viu Jesus em pé à direita de Deus, como se estivesse recebendo ele com honra por ser a primeira pessoa que estava morrendo por Jesus. Então um outro exemplo que nós temos também é de uma pessoa que morreu e voltou, que foi o caso de Jonas. Eu sei que muita gente acredita que Jonas ficou os 3 dias ali vivo dentro da barriga do peixe. Mas hoje nós vamos ver com outro olhar essa passagem de Jonas, nós vamos ver com atenção e nós vamos perceber que Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe e Deus o ressuscitou ao 3º dia, porque Jonas veio a falecer. E aí naquele momento que Deus ressuscitou ele, Deus fez com que o peixe cuspisse ele na terra. E foi exatamente isso que Jesus respondeu aos religiosos da época, quando eles pediram para Jesus dar um sinal de que ele era um profeta verdadeiro. E eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 12. Preste atenção. Alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que Jesus ele disse que ele realmente iria morrer e ressuscitar, assim como aconteceu com o profeta Jonas. Agora nós vamos ver como Jonas contou a sua própria experiência. Nós vamos ler alguns versículos que eu separei para você do capítulo 2 e nós vamos ver o que está escrito agora no versículo 1. Olha o que está escrito. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Aqui mostra que Jonas ele começou a orar assim que ele foi engolido por aquele peixe. Só que logo em seguida, parece que Jonas percebeu que a morte estava por perto e ele se desesperou. Veja o que está escrito no versículo 2. Ele disse assim: Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. E agora eu vou te mostrar o que está escrito dos versículos 5 ao versículo 7, que tudo indica que Jonas estava indo para o inferno. Vamos ver o que está escrito. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus.
Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Viu só, irmãos? Aqui nós vemos que Jonas foi liberto da cova, como ele mesmo disse. Só que essa palavra cova, ela é citada na Bíblia como Sheol. E essa palavra Sheol, ela tem o significado de inferno, de profundezas. E a única coisa que ele conseguiu se lembrar naquele momento foi de Deus. Então dá para perceber nitidamente que a experiência de Jonas não era boa como a de Estevão, porque ele estava morrendo em rebeldia contra Deus. Ele tinha desobedecido ao Senhor e ele estava indo para o inferno. E naquele momento que ele percebeu isso, ele começou a entrar em desespero e ele disse que as portas do inferno iriam trancá-lo para sempre a vida dele. Então naquele momento ele começou a pedir mais uma chance para Deus, ele começou a clamar por misericórdia. E talvez você pode se perguntar, mas pastor, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Irmãos, Deus está sempre chamando as pessoas ao arrependimento. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. E por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá diariamente para nos arrependermos e não ficarmos brincando com as coisas de Deus. Eu mesmo conheço algumas histórias de pessoas que passaram por experiências semelhantes e elas ficaram com muito medo porque perceberam que não estavam sendo salvas. Muitas pessoas também relatam, que sonham com a volta de Jesus e que a pessoa ficou para trás, ela não foi arrebatada. Tudo isso são alertas que Deus dá. Eu me lembro de uma vez de um moço que ele tinha uma promessa de Deus na vida dele e ele, durante toda a sua vida, ele andou errado, ele foi para o crime, ele fez tantas coisas absurdas, mas quando ele estava morrendo, ele percebeu que ele começou a descer um abismo enorme, era muito frio, muito gelado, e naquele momento ele chegou à conclusão, eu estraguei a minha vida e eu estou sendo condenado porque realmente eu mereço. Mas aí naquela hora uma luz muito forte abriu lá em cima e uma mão resgatou ele. Era a tia dele que estava orando por ele e esse testemunho dele ficou muito conhecido em todo o Brasil. E a tia estava orando por ele e ele, depois de várias horas que ele já estava morto, ele voltou a viver. Então foi um milagre, foi uma coisa que Deus fez para mostrar o poder dele, mostrar que Deus é poderoso para trazer de volta a vida. Mas você tem que tomar cuidado porque nem sempre acontece isso, irmãos. Isso é um caso isolado. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que ressuscitaram e isso é algo que pode acontecer. Mas nós precisamos entender que cada um de nós tem a oportunidade de se arrepender e crer em Jesus como seu Salvador e que a gente tem que aproveitar isso enquanto é tempo. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías. Olha o que está escrito. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Amém? Então, irmãos, todas essas histórias que eu contei para você, tanto a Bíblia quanto os relatos das pessoas servem de alerta para nós de que a vida aqui na Terra não é aquilo que nós estamos vendo, mas é algo muito além. Existe algo sobrenatural, espiritual, que nós não podemos enxergar com os olhos carnais, porque ainda não é o momento. E essas histórias também nos ajudam a olhar para as coisas de Deus com muito mais seriedade. Muita gente está focada, irmãos, tanto nas coisas deste mundo, que as pessoas elas não percebem que a eternidade é muito melhor e maior do que tudo que nós já vivemos aqui na Terra. Eu sei que para você talvez essa vida seja muito boa, apesar das lutas, das dificuldades, você tem uma família unida, você talvez tem condições financeiras, você tem paz no seu coração porque você ajuda as pessoas, você vive para servir. Mas, irmãos, estar com Cristo é infinitamente melhor. É muito melhor você estar com Ele e nós precisamos focar nas coisas do alto. O próprio apóstolo Paulo disse que se nós buscarmos a Jesus somente pensando nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque nós teremos somente os benefícios aqui, mas quando você crê na ressurreição, quando você vive pensando na eternidade e você sabe que você vai para lá, porque o Espírito Santo testifica no seu coração que agora você é filho de Deus, então você começa a viver a vida com uma nova perspectiva, com uma nova visão. E tem mais uma coisa, irmãos, a pessoa que passou pela experiência de quase morte, não é garantia de que aquela pessoa ela vai aproveitar a chance que foi lhe dada. Tem muitas pessoas que recebem um milagre de Deus, recebem um livramento e depois não se firmam na caminhada com Deus.
Eu me lembro aqui do exemplo daqueles 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Irmãos, essa doença é terrível, mas somente um voltou para agradecer. Somente um voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Muitas vezes a gente pede tanto a cura de alguém, mas a gente não enxerga o futuro. E aí, de repente, aquela pessoa falece, nós ficamos tristes porque é normal você sofrer, isso não significa falta de fé. Mas Deus já sabe se lá na frente aquela pessoa iria se firmar nos caminhos de Deus ou não. E como nós vimos aqui no próprio caso, de Jonas, algum tempo depois, quando Deus usou a vida de Jonas, ele pregou para os ninivitas. O que aconteceu? Deus perdoou todo aquele povo, ele não trouxe condenação, pelo contrário, ele trouxe salvação. E a Bíblia diz que Jonas, ele se entristeceu muito, porque ele queria que aquele povo fosse condenado. Então isso é um alerta para nós, irmãos, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas se eu passasse por uma grande experiência com Deus, se eu experimentasse um grande mover espiritual na minha vida, nunca mais eu me afastaria de Deus, nunca mais eu deixaria de fazer a vontade dele. Mas, irmãos, nem sempre é assim que funciona. E é por isso que você não pode depender de experiências sobrenaturais para você buscar ao Senhor. Quando Jesus estava contando a parábola do Lázaro e do rico, Jesus mesmo disse, olha, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, vocês ainda não vão acreditar, porque vocês são duros de coração. Jesus estava falando dele mesmo, porque Jesus ressuscitou e ainda assim milhares, milhões de pessoas não acreditaram na morte e na ressurreição dele. Então é por isso que Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado e eu peço agora que você compartilhe, busque se lembrar aí de alguém, envie no WhatsApp, vamos espalhar a palavra de Deus, amém? E deixe aqui também nos comentários se você já teve algum tipo de experiência sobrenatural, alguma experiência quase morte. Eu já ouvi vários relatos e tem até um testemunho do meu cunhado que uma vez ele estava andando de bicicleta e aquela bicicleta travou a roda da frente, ele caiu. Só que quando ele caiu, ele acordou do outro lado da rua de forma sobrenatural e ele viu uma luz que conduziu ele para o outro lado da rua. E eu já ouvi muitas vezes também o testemunho do meu próprio pai, que ele sempre conta isso. Ele estava dentro do carro, era uma noite muito chuvosa, estava chovendo bastante e de repente rompeu alguma parte ali na estrada e fez um alagamento muito grande e as coisas começaram a girar dentro daquele redemoinho de água e o carro do meu pai começou a entrar naquele lugar, né? E aí o meu pai clamou ali de todo o coração, Espírito Santo, me ajuda agora. Irmãos, o meu pai acordou no meio do matagal, fora daquilo ali, daquele redemoinho de água. O carro, ele se perdeu ali junto com os troncos das árvores e tal, e o meu pai ficou ali naquele mato ali, recebendo chuva, ele não entendeu nada. Então esse foi um livramento, eu sei que não foi uma experiência de quase morte, né? Ele não chegou a morrer, mas foi um livramento do Senhor. Então deixa aqui algum comentário, isso edifica bastante, estimula as pessoas a se firmarem com Deus, traz alerta para que elas se voltem para o Senhor. Então é isso, tá bom, gente? Deus abençoe grandemente e se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu tenho colocado mensagens para te ajudar. Deus abençoe.